Olá, meu nome é Fernando Moreira, sou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e sou professor adjunto também da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar nesse encontro sobre o processo de adoção. Qual é o rito de um processo de adoção? Muitas pessoas às vezes querem adotar ou querem entrar nesse mundo adotivo, mas não sabem quais são as etapas desse processo. E o meu objetivo hoje é falar sobre cada uma delas. Quando nós falamos em adoção, nós temos três etapas judiciais. A primeira delas é o processo de habilitação para adoção. É o momento em que nós preparamos um pretendente que quer adotar. A segunda etapa é em relação à criança. É o momento em que nós vamos preparar essa criança para ser adotada. É o momento em que nós chamamos da fase de medida de proteção. Nesse momento, nós preparamos a criança e também cuidamos de todos os seus direitos até concluirmos que ela está em condições de ser adotada. E uma última etapa é a etapa principal do ECA, que zela de todos os aspectos legais da adoção de uma criança ou de um adolescente, que é o processo chamado de destituição do poder familiar. Vamos começar então pela habilitação para adotar. No nosso país, a pessoa que deseja adotar, basta que ela seja uma pessoa solteira, se ela quiser adotar sozinha, e tenha mais de 18 anos. O ECA tem essa possibilidade de adotar com 18 anos, mas digo que isso é bastante remoto no nosso ordenamento jurídico. Eu, em mais de 16 anos como juiz, atuando na área da infância, nunca vi um pedido de alguém com 18 anos querendo adotar. Geralmente isso vem a partir dos seus 25, 26 anos, momento que a pessoa está ali mais decidida em relação ao seu projeto de vida. Mas o juiz vai analisar isso em cada caso concreto, verificando se tem condições, se essa pessoa tem maturidade para essa decisão. Bom, então se uma pessoa quer adotar, ela vai adotar sozinha, basta que ela tenha, então, completado 18 anos e preencha os demais requisitos. Se ela quiser adotar com uma outra pessoa, basta que ela seja casada ou viva em união estável com esse outro pretendente que deseja adotar. Esses são os requisitos do nosso ordenamento jurídico. Vejo que muitos países, inclusive como é o caso da Itália, em que a pessoa solteira não pode adotar, o nosso país permite. Nós não olharemos a situação dessa pessoa em relação à sua orientação sexual, por exemplo. Nós vamos verificar, sim, se essa pessoa tem condições materiais e condições psicológicas para adoção, e sendo um casal, pouco importa se é um casal heterossexual ou um casal homoafetivo, ambos possuem condições de adotar, de ter uma família por meio da adoção. Então, feito essa apresentação sobre os requisitos para adotar, eu acrescento que a pessoa, todo aquele que vai adotar, ele tem que demonstrar que não tem o envolvimento criminal, que isso seja considerado pelo magistrado na análise da sua situação concreta. Isso não significa que, às vezes, a pessoa que praticou algo no passado não possa adotar. O juiz vai verificar se aquele fato praticado ele tem uma implicação significativa nesse processo de adoção. Então, eu pego um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que cometeu um determinado crime de natureza ambiental, ela cortou uma árvore que não poderia ter cortado, foi condenada na área ambiental,
essa pessoa, quando apresentar uma certidão para o juiz, vai constar lá esse crime e o juiz vai verificar se esse corte dessa árvore é um crime ambiental, se ele é compatível ou não com a pretensão de adotar. Nesse caso, me parece que não, e a pessoa poderá. Agora, alguém que já foi condenado por tráfico de drogas, por crimes com violência, grave ameaça contra a pessoa, certamente não poderá adotar. A pessoa também apresentará ao juízo uma certidão civil para que o juiz compreenda como está a vida civil dessa pessoa e verificar se tem compatibilidade ou não com a adoção. Porque veja que no nosso ordenamento nós não impedimos uma pessoa de adotar porque ela é pobre. Não, isso, a pobreza não é por si só um elemento que vai impedir a adoção. Mas nós vamos olhar no caso concreto se a chegada de uma criança nessa família vai impactar nessa área financeira de tal forma que impeça a adoção. Se isso ocorrer, nós vamos dizer: olha, neste momento você não está em condições de adotar, porque a chegada dessa criança vai trazer um custo, às vezes você não está conseguindo nem pagar aquela alimentação daquele mês, a conta de água, de energia, e isso fica evidente na sua certidão de antecedentes cíveis, não é o momento para uma adoção. Mas eu digo a vocês que a maioria, eu digo que a esmagadora das pessoas que querem adotar são pessoas realmente pobres, de classe média baixa, que estão ali e acabam adotando crianças e adolescentes com dificuldade, mas conseguem pagar as suas contas e ter mais uma pessoa no seu núcleo familiar. Bom, de posse disso, o juiz também vai exigir que a pessoa apresente um atestado de sanidade física e mental. Esse atestado ela pode conseguir em um posto de saúde, ela pode ou também buscar na via privada com um médico da sua confiança. Esse médico vai atestar que essa pessoa está em condições de adotar, está com condições físicas, de saúde para isso, e também condições psiquiátricas ali, psicológicas, né, para poder fazer essa adoção. Então, de posse desses documentos, isso será levado pelo pretendente à adoção a uma vara da infância e da juventude. De início, ele faz um cadastro no SNA, o Sistema Nacional de Adoção, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então, ele entra no sistema do SNA, ele faz um cadastro com os dados dos pretendentes e essa informação é enviada para a vara da infância vinculada à cidade onde ele mora. Depois da posse desses documentos, essa pessoa interessada em adotar leva à vara da infância e da juventude e a partir dali nasce esse processo que nós chamamos de habilitação para adoção. Reunidos todos esses documentos, o juiz vai mandar fazer um estudo psicossocial para verificar se, com mais cuidado, com mais diligência, se essa família está realmente preparada para adotar, tanto no aspecto social como no aspecto psicológico. Em sendo o laudo favorável, o juiz ouve o Ministério Público e depois esse caso vem para a sentença. O juiz sentencia dizendo que a pessoa está habilitada para adoção e o nome dela é lançado no Sistema Nacional de Adoção como habilitada para adotar. A partir daquele momento, ela estará apta a adotar tanto na sua cidade, na cidade onde ela mora, como no seu estado, como em qualquer lugar do país. Ela vai ter que dizer, no momento em que ela se habilita para adoção,
qual é a cidade em que ela adotaria, se apenas na sua cidade, ou se em todo o seu estado, ou em todo o país. Veja que é a pessoa que quer adotar que vai declarar essa situação. É nesse momento também em que ela vai ter que dizer qual é o perfil de criança adolescente que ela vai desejar. Se é um grupo de irmãos, se é uma criança apenas, o sexo dessa criança e também o pretendente poderá dizer ali se ele tem alguma questão em relação à orientação sexual da criança, se isso é algum impedimento para ela adotar ou não. Veja que quanto mais opções o pretendente der ao nosso sistema, ao Poder Judiciário, maior possibilidade ele terá de adotar uma criança ou adolescente. Veja que interessante sobre a orientação sexual da criança e do adolescente, se isso não era um problema no passado e nós não tínhamos uma preocupação ou um cuidado com a criança, sobretudo, por exemplo, a criança trans. Veja que nós ou uma criança que tenha uma orientação sexual pelo mesmo sexo, né? Isso nunca foi perguntado, nunca questionado por um pretendente se ele desejava, se ele tinha alguma objeção. E hoje nós temos um cuidado muito maior do que no passado, porque nós estamos preocupados com o bem-estar dessa criança, para encontrarmos uma família que realmente respeite a orientação dessa criança. E isso é muito importante nesse momento inicial de habilitação, para saber realmente qual é o perfil que esse pretendente deseja adotar e se ele aceita grupos de irmãos, criança de cor preta, por exemplo, né? Se ele faz alguma objeção nesse sentido, se ele faz objeção de criança em razão da orientação sexual, em razão de uma doença de que essa criança apresenta, né? Muitos pretendentes dizem não, adoto apenas crianças e adolescentes sadios. Então nós temos esse cuidado para que esse pretendente não adote uma criança ou adolescente e depois queira devolvê-la. Então tudo é bem informado. E o que nós estamos preocupados, lembrem-se, não é de entregar uma criança para um pretendente segundo o perfil que ele deseja e nós saímos em busca dessa criança. Não. A função do Poder Judiciário é outra, é buscar pretendentes de acordo com o perfil de nossas crianças. Então, se esse pretendente não deseja uma criança com tais características, nós dizemos, olha, então você não serve para nossa criança. Nós vamos em busca de um outro pretendente que tenha o seu perfil adequado para ela. Então, esse cuidado, ele é muito bem feito pelas nossas equipes técnicas do judiciário, de assistentes sociais, de psicólogos, pedagogos, para analisarmos qual é o melhor perfil para essas crianças. É um dos requisitos também para essa habilitação para adoção que o pretendente faça um curso de habilitação para adoção. Muitos juízes exigem que esses cursos sejam feitos antes de entrar com pedido de habilitação para adoção, antes de levar os documentos à vara da infância e da juventude. Primeiramente, é necessário o curso. Outros juízes já aceitam que esse curso seja feito após o protocolo do pedido de habilitação para adoção no curso do processo. Vai depender de juiz para juiz, de estado para estado. Mas, de qualquer forma, esses cursos que sempre eram realizados e era obrigatório que as pessoas fizessem o curso na cidade onde ela mora. Hoje, com a internet, sobretudo depois da pandemia,
Nós temos esses cursos sendo oferecidos na modalidade online. Vários estados brasileiros permitem que a pessoa faça de dentro de sua própria casa, frequente esse curso de habilitação e depois que concluí-lo, ela leva esse documento, esse certificado à vara da infância, que vai ser mais um dos elementos que o juiz vai analisar para dizer que essa pessoa está preparada para adotar, já que ela passou por um curso bastante preciso em relação aos requisitos, perfis da criança, estímulo à adoção daquilo que nós chamamos de adoções necessárias, que são essas adoções mais difíceis, de grupos de irmãos, de crianças maiores, crianças com doenças, não? Esse tipo de adoção, por ser mais difícil, nos cursos de preparação, nós elucidamos muitos dos mitos em torno dessa matéria. Então, feito isso, terminado esse curso de preparação, reuniu todos os documentos, o juiz, ouvido o Ministério Público, profere uma sentença dizendo: pretendente, você está apto para adotar. Fica na fila, que em breve você será consultado. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa desse processo de adoção é o que nós chamamos de medida de proteção. É o momento da criança. Veja que a adoção é, por si só, uma medida traumática para a criança e para o adolescente. Por quê? É trauma quando eles são separados de suas famílias, pelos mais diversos motivos. Isso pode ser tanto pela morte dos seus pais, pode ser pelo abandono dos pais, abandono de sua família, pode ser por atos de negligência, outros, além do próprio abandono, a falta dos cuidados materiais que essa criança precisa, a ausência da escola, não leva filho à escola, se recusa a cuidar do filho, abandona esse filho à própria sorte, como também pelos atos de violência praticados contra essas crianças, os maus tratos, a violência sexual, violência doméstica e tantas outras formas de violência. Isso pode conduzir à chamada destituição do poder familiar, ou seja, o rompimento judicial dos vínculos entre os filhos e os pais. Então, quando nós temos qualquer notícia de violência, de maus tratos, negligência contra criança e adolescente, essa informação vai ser comunicada à vara da infância e da juventude, ou ao Ministério Público, ou ao Conselho Tutelar. O fato é que essa notícia, quando chega ou no Conselho ou no MP, eles vão provocar o Poder Judiciário para dizer: olha, nós temos uma criança, um adolescente em uma situação de violência. O juiz vai mandar instaurar o pedido de habilitação para adoção, ele vai instaurar a medida de proteção, né? A habilitação para adoção para o pretendente, a medida de proteção aqui iniciou para proteger a criança. O juiz instaura a medida de proteção, vai determinar que essa criança, se ela estiver correndo risco na companhia dos pais, esse juiz vai determinar imediatamente o acolhimento da criança, se não tiver outro parente que possa ficar com ela enquanto a matéria é decidida. Se tiver algum parente que tenha interesse e condições de ficar com a criança, o juiz mantém essa criança fora de um acolhimento. Mas, se não tiver familiares e os pais não tiverem condições de permanecer com ela durante um acompanhamento que vai ser feito, o juiz manda recolher essa criança ou adolescente em um acolhimento.
Recolhida essa criança, nós vamos verificar se ela tem condições de voltar para sua família. Veja, por exemplo, que uma situação em que os pais não matricularam na escola, deixaram de levar para os exames, para as vacinas obrigatórias, nessas situações de negligência, o juiz pode determinar por meio da sua equipe técnica, que essas pessoas, que essa família zele por essa criança, cumpra essas determinações legais de encaminhamento à escola, à vacinação, etc. E se estabelecer um cronograma, e se essa família não cumprir essas condições, essa criança vai permanecer acolhida. Se cumprir essas condições, essa criança pode ser devolvida à família natural, são os pais, né, e os seus filhos. Bom, diante dessa situação toda, uma outra possibilidade é que os pais não tenham condições de ficar com suas crianças e um membro da sua família tenha condições. Então, se for um membro que tenha participação na vida da criança, que tenha afetividade por ela e tenha parentesco com ela, é possível que ele requeira ao Poder Judiciário para ficar com a sua criança, que ele tem intenção ali de cuidar dela. Agora, muitos dos nossos casos que estão em acolhimento, esperando uma adoção, nós já não encontramos familiares em condições, os pais não têm condições, apesar de todas as tentativas que nós fazemos para aproximar essa criança dos seus pais ou das suas famílias, nós não conseguimos. Nessa hipótese, depois de tentada essa reaproximação e ela não sendo possível, ou em situações graves que nós nem tentamos para ficar com os pais, como, por exemplo, os pais que são coniventes com abuso sexual. Nesse caso, nós nem tentamos. Então, nessa situação em que foi possível uma tentativa, ela não foi frutífera, nós encaminhamos o caso para a equipe técnica, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, e eles vão dar um parecer sobre o caso. Se é caso de ficar com os familiares, se é caso de voltar para os pais, ou se é caso de encaminhamento à adoção. Se eles emitirem um parecer favorável à adoção, isso vai para o Ministério Público também dá o seu parecer e vem para o juiz decidir. Se o juiz decidir que é caso, então, de destituição do poder familiar, o juiz vai dar ali uma decisão, mantendo essa criança no acolhimento, por exemplo, e encaminhando o processo para o Ministério Público, ou seja, finalizamos essa etapa da medida de proteção. E uma vez finalizada essa medida, com a conclusão de que a adoção é a solução, os autos, o processo ele vai para a mão do Ministério Público e o Ministério Público ajuiza uma ação chamada ação de destituição do poder familiar. Nessa ação, que é uma das mais gravosas do nosso direito contra os pais biológicos, o Ministério Público vai dizer que aquele pai, aquela mãe não cumpriu os seus deveres legais. Ele foi negligente, ou ele foi violento contra essa criança ou adolescente, de modo que ele não tem condições, e nem a sua família, de ficarem com essas crianças. Nesse momento, o juiz, já temos um elemento muito forte que foram as tentativas, o laudo psicossocial. Nesse momento, o juiz pode suspender o poder familiar. Quando nós falamos em suspensão do poder familiar, é provisório. E lá no final do processo será a destituição, essa é definitiva. Então, quando chega essa ação para o juiz, ele pode suspender o poder familiar e manter a criança no acolhimento. Como ele pode também, em vez de deixar essa criança no acolhimento,
ele pode entregar a um pretendente que queira adotá-la, que tem o perfil para ela de forma provisória. Fernando, como assim? Então, ele recebe uma criança provisoriamente, então quer dizer que pode perder depois? Em tese, pode. Mas veja que um juiz só vai entregar essa criança nesse processo quando ele verificar, ele tiver provas concretas de que já foi tentado o retorno aos pais biológicos, já foi tentada a colocação perante a sua família, tá, os seus parentes, mas isso não foi possível. E o psicólogo, o assistente social, eles se manifestaram pela destituição. Então, nós temos elementos seguros de que essa criança não vai voltar para os pais biológicos ou para sua família. É por isso que muitos juízes, como eu faço, suspendemos o poder familiar nessa fase e já entregamos a criança para um pretendente. E se mudar lá na frente? Muito pouco provável, mas esse pretendente vai ter que assumir o risco. Eu sempre digo para um pretendente: escuta, você prefere já receber o seu filho agora ou espera acabar todo o trâmite desse processo, que às vezes pode levar anos, porque pode ser interposto recurso aos tribunais brasileiros e nós temos vários recursos cabíveis, de modo que isso pode demorar até anos e essa criança crescer dentro de um acolhimento, esperando a solução de um processo, e pode ser que essa solução não venha a tempo. Então, eu prefiro entregar nessa fase. Nunca tive uma sentença minha, uma decisão minha reformada por causa disso, e não sou apenas eu. Vários magistrados que entregam nessa fase não têm suas decisões modificadas, né? Porque o juiz já tem elemento de prova suficiente. Na sequência, vencida essa primeira etapa, os réus, que são os pais, eles são citados para contestar, o juiz vai marcar data para fazer audiência, nessa audiência ele pode ouvir testemunhas, tanto do Ministério Público quanto da defesa dos pais, para dizerem tanto sobre as situações de negligência ou maus tratos que era vivenciada, como também para os pais dizerem que têm testemunhas para falarem, né, sobre sua conduta, que nós chamamos de testemunha bonatória, para dizer que ele tem ali uma boa conduta social, não tem nenhum problema, não tem confusão na vizinhança, etc. Então, eles apresentam geralmente provas nesse sentido, ou testemunhas nesse sentido. O juiz vai analisar essas provas e vai ouvir o Ministério Público e depois proferir uma sentença. Se ao final do processo o juiz chegar à conclusão, depois de tudo que foi feito, que essa criança tem que realmente ser encaminhada de forma definitiva para adoção, ele vai julgar procedente esse pedido de adoção, de destituição do poder familiar, feito pelo Ministério Público, vai dizer que essa criança não tem mais nenhum vínculo com os pais biológicos e essa criança estará apta para adoção. Depois disso, essa criança estando apta, estando preparada, nós vamos fazer o que nós chamamos de estágio de convivência. O juiz vai localizar o perfil de um pretendente para o perfil dessa criança, e isso sendo possível, essa convivência, nós vamos iniciar aí essa parte do estágio. Encontramos o pretendente com perfil para criança, começa o estágio de convivência, que pode ser por 90 dias, prorrogado até por mais 90 dias. É o momento em que o pretendente vai poder conhecer a criança, conviver com ela e estreitar todos esses vínculos. Depois dessa convivência inicial, nos seus até 90 dias, né, o juiz pode fixar menos do que os 90, né, é até 90 dias, prorrogado por mais 90, o juiz vai dar ouvido à equipe técnica, assistente social, psicólogo, Ministério Público. No final da convivência, ele dá a sentença de
adoção. Ou seja, a criança que já não tem mais seu vínculo biológico com aqueles pais, reconhecido em um registro, esses pais são excluídos do registro da criança, e esse casal, essa pessoa que adota, vai ter ali o nome seu, o nome dos avós, vai poder alterar ali também o sobrenome da criança, acrescentando o sobrenome da sua família, e se estiver de acordo ali com a criança, também vai poder alterar o que nós chamamos de prenome, né? O primeiro nome da pessoa, no meu caso, Fernando, posso mudar para Pedro, José, Alexandre, sem nenhum problema, né? Feita essa alteração, é expedido novo registro da criança e ali não vai constar nenhuma informação de que a criança está adotada. E, portanto, nós temos aí a constituição de uma família pela adoção. Nós temos, portanto, todas as etapas de um processo de adoção, de habilitação para adoção e para medida de proteção. São essas as minhas considerações. Espero que tenham compreendido bastante essa matéria e até uma nova oportunidade. Um abraço, até mais.